Boa noite! Bem-vindo ao canal do conhecimento de aulas para concurso. E hoje nós vamos continuar nossos estudos. Adivinha qual é a matéria? Português. Eu vim trazer 5 questões de concurso para a gente resolver dentro da nova regra do português. Vamos lá? Questões a serem cobradas. Nos presídios, os chefes e subchefes devem ser exatamente nem juízes, nem professores, nem pais, porém avoca assim um pouco de tudo isso, num modo de intervenção específico. Eu vou falar um pouquinho, algumas palavras que eu quero destacar e o sinal de pontuação, qual tipo, se é coordenação ou subordinação. Bem, nos presídios, quando eu vou chamar a questão do adjunto adverbial de lugar, trago uma vírgula para ressaltar o lugar. Os chefes e subchefes, eu queria falar o seguinte, que subchefes não tem hífen, estão junto. Com a nova ortografia, nós colocamos os prefixos sub, sobre, sem o hífen, que tinha um hífen antes, não tem mais. Devem ser exatamente nem juízes, nem professores, nem pais. Porém, avocam assim um pouco de tudo isso, no modo de intervenção específico. Bem, as demais palavras estão dentro do parâmetro da língua portuguesa, mas vejamos, por que tanta vírgula? Porque é um período por coordenação, eu preciso citar, eu preciso explicar, e aí vem o uso das vírgulas. Essa prova aí foi da ESAF de 2003. Vamos a uma segunda questão. Ceslan Rio de Tocantins, assistente legislativa de 2005. Palavras escritas com S. Gente, eu queria relembrar essa regrinha do S e do Z. Por exemplo, avareza. Vem de qual palavra? Ávaro. Ávaro significa o quê? A palavra em si termina com vogal, não termina? Então, toda palavra que termina com vogal, nós vamos colocar um Z, porque ela não vem determinada de uma origem com S. Isso é uma palavra comum. Aprazível, a mesma coisa. Aí nós temos uma palavra que termina com L. Então, toda palavra que termina com L é com Z. Razão, tranquilamente nós temos aí um ditongo aí no finalzinho, que vai trazer a letra Z. Quando temos um ditongo, a palavra exige o quê? Um Z. Desertas, desertas. Deserto no sentido, se você for colocar na íntegra, no sentido literário, minha alma está deserta, minha alma está apática. Então, nós temos com S, vem de deserto. O deserto traz o quê? Solidão, né? A própria palavra deserto traz solidão. Quando eu falo desertas, alma, vamos supor, alma desertas. Alma em solidão, então é com S. Cafezal, cafezal vem de café. Café termina com vogal, então quando termina com vogal nós temos o Z. Agora, se a palavra, você vai perguntar bem assim, deserto. Deserto não termina com vogal? Sim, mas a palavra em si, a sua origem, sua etimologia é com S. Deserto, você nunca viu deserto com Z, sim com S. Então, toda regra tem a sua exceção. Se for a palavra de origem, que já vem com S, então, tudo que eu falar em termos de gênero e número vai ser com S. Deserto, deserta. Minha alma está deserta, minha alma está em solidão. Nós temos a terceira questão aí da CEP. Banco Nacional do Brasil, que foi nível superior em 2006. Veja bem, vamos trabalhar palavras grafadas corretamente de acordo com a sequência. Por exemplo, peixe, anzol, concessão. Nós temos o som. Vou trabalhar som e acentuação. Laxante, eu falo peixe, né? Laxante, ok. Gente, eu queria dar uma ênfase para vocês, que é na outra questão, eu queria fazer um paralelo com essa anterior. Catequese é com S ou com Z? Veja bem, catequese não é com Z. A catequese é com S, mas o ato de catequizar
com Z. É uma regra de uma palavra que traz assim, uma etimologia de duas origens. E essa etimologia diz o seguinte: esta palavra, na sua origem, é com S, mas ela pode, de acordo com a variação em número, em grau, ela pode variar. E quando ela varia, o que vai acontecer? Ela vai mudar para uma outra letra adentrar a palavra. Seção. Seção é de concessão. Aí tudo bem, o erro dessa questão aí foi catequese. Como eu falei, catequese é com S, só que o ato de catequizar é com Z, porque a palavra ela muda. Por exemplo, trouxer. Trouxer, quando eu trouxer, né? É o futuro do subjuntivo, quando eu trouxer. Tá certo? Trazer alguma coisa. Essa aí é uma palavra que está conjugado. O verbo, quando eu trouxer, subjuntivo. Catequizar é com Z. Ato de catequese. Que é o ato de catequese? Catequizar, com Z. Assento, correto, banco, né? Bem, brocha, que é da questão do prego, onde você vai dar firmeza ao prego. Brocha, analisar. Olha, veja bem, brocha até que está correto. Mas analisar vem de análise, é com S, análise. A etimologia não é análise? Então é com S. Passo está correto. Só essa palavra analisar que não está no lugar certo. Xícara, correto, com X. Deleitoso. Leitoso. Vai falar assim, vem leite. Leitoso. Leite, leitoso. Com S. Falar deleitoso, toda aquela palavra que vem da sufixação oso. Oso é com S. É com S. Então, leitoso é com S. Obsessão está correto. Com um S no meio e 2 S no final. Taxa, correto, em termos de imposto. Catálise. Essa catálise, esta questão do psicológico, da catálise psicológica, é com S, não com Z. Catálise, vamos dizer, eu vou trabalhar uma brecha psicológica, uma catálise. É como se você jogasse uma ideia que o psicológico pegasse. Então, a catálise. E essa catálise é com S. Admissão com 2 S's. Correto. Então, aí foi mais saber se todas as palavras estavam dentro da língua portuguesa. 4, ali outra questão do Rio de Janeiro de 2007. NCE, UFRJ, Ministério Público Estadual, qual é a palavra, a ortografia correta? Gente, ortografia é bom a gente saber que português está reprovando. Pega uma prova, pega outra, você vai ver o grau de dificuldade que é dessa prova. Mantegueira. Gente, queria falar uma coisa para vocês. Mantegueira. Por quê? Mantegueira. Esse aí não tem não, é mantegueira. Entendeu? E aterrissagem? Aterrissagem está ótimo, com 2 S, certinho, de aterrissar. Olha a palavra diz, aterrissar. Agora, mantegueira. Mas você fala mantegueira. Ou você fala manteigueira. Manteiga. Mantegueira. Mantegueira, mantegueira. Certo? Vamos trabalhar a palavra manteiga. Manteiga. Cataclismo. Certinho. Adivinhar correto. A gente queria puxar uma ênfase no adivinhar. E muitas vezes em redação a gente vê adivinhar com esse D mudo. Esse D não é mudo, gente, é adivinha, tem um I. Peguinha. Isso que às vezes coloca o D mudo para falar, é adivinhar mesmo, porque o D tem um som próprio? Não. É adivinhar com I mesmo. Correto. Intitulado, certinho. Embutido, correto, também. Prostração, correto. Beneficiente. Beneficiente, correto, vem de beneficência. Mas você pode usar
duas formas, beneficente ou beneficente. O beneficente, gente, eu queria falar uma coisa. Eu queria explicar para vocês o que é o senso comum. O senso comum da coisa é falar como todo mundo fala. Você fala assim, ó, esse bazar é beneficente. Sim, é meu senso comum, não está errado, mas eu estou usando um senso comum. Eu quero usar com a norma culta, beneficente, certo? O beneficente eu deixo para o senso comum. Não é que esteja errado, é porque é usado no senso comum, mas eles vão pedir segundo a norma culta, certo? Se eles pedirem norma do senso comum, aí tudo bem, eu posso trabalhar as duas formas, certinho? FGV Senado, uau, 2008, erro de ortografia. Ó, gente, me desculpa, minha garganta hoje tá terrível. O tempo muda, né? Já viu. Depois a gente vai ver um pouquinho de geografia, sobre a questão de mudança de tempo que pode influenciar na nossa saúde. Em breve eu vou trabalhar uma live sobre isso. Ó, correta, profissionalizar, tá correto. Vem de profissional, com L, então nós vamos usar com o Z. Profissionalizar com o Z, vem de profissional. Pesquisar, correto, vem de pesquisa, corretíssimo. Errado. Aí segurem firme. Paralisar. Paralisar, gente. A paralisação. Paralisação não é com Z não, gente, é com S. Eu vou paralisar. Realizar, tá certo? A paralisar? Paralisação? Não. Pois bem, hostilizar, está correto? Lembrando que o H não tem o som, tá certinho. É com Z de hostil, né? Hostil termina com L, então é com Z. Analisar, correto, de análise, certo? Lembrando que paralisar, paralisação, lembra da paralisação? É com S. Bem, vamos lá no próximo. Derivantes de imundície. Olha, a palavra imundície está correta ali em cima, ó, imundície. Mas não vou falar imundície. Ah, isso aqui tá imundície. Não, é imundície. Nós temos aqui, ó, um ditongo, gente. Então a gente vai ter que falar de acordo com como deve ser pronunciada com o ditongo lá no final. Imundícia? Existe feminino de imundície? Imundície no que se refere a lixo, lixo no geral, algo assim não muito agradável. Então é no geral que eu vou usar, não vou colocar um gênero feminino aí, de jeito nenhum. Aí no CESP, CESP UNB no Ministério da Saúde de 2008. Lembra aquele concurso de 2008, gente? Pois é, trabalharam muito essa questão de derivação e palavra que origem e derivada. 7. FCC, Rio de Janeiro 2009. Intervenções governamentais. Gente, olha o tanto de erro que eu tô vendo aqui, ó. Intervenções. É com C cedilha, não é com S. Governamentais, maciças. Maciças CI, não SSI. Até agora não conseguiram conter impacto da crise financeira em diversos países, tá vendo? Eles colocaram de propósito para você ver duas palavras que de cara tá errada. A excessiva circulação de instrumentos financeiros embutia imenso potencial de perigo, redundando enormes prejuízos. Correto. Veja bem, essa palavra aqui, redundando, eu queria falar sobre porque ela está entre a vírgula. Porque ela está querendo enfatizar a explicação da ideia anterior. Por isso, entendeu? Então vocês ficam de olho aí, tá? Isso aqui cai direto. Cai não, gente. Despenca. Eu trouxe algumas questões pra gente analisar. E você? Está esperando o quê? Continue estudando, porque próxima semana tem direito constitucional. Nós vamos continuar estudando a Constituição. Esse estudo não é para mim, é para nós. E para você ter vontade de estudar.
É isso aí, meu canal traz conhecimento toda semana. Inscreva-se e divulga. Um beijo a todos, fique com Deus. Tchau!